Quero que você pare por apenas um momento, porque o que estou prestes a te contar não é algo que a maioria das pessoas vai dizer em voz alta. Mudar-se para a casa dos seus filhos depois dos 70 pode ser a pior decisão da sua vida. Sei que soa duro, talvez até ingrato. Tenho 83 anos e vou te contar sobre o maior erro que quase cometi. Um erro que teria me apagado como pessoa. Se você está pensando em se mudar para a casa dos seus filhos ou se já está morando com eles, ouça agora. O que estou prestes a revelar pode salvar os piores anos da sua vida. Sou Margarida e preciso te contar o que aconteceu com minha amiga Doroteia e quão perto cheguei de fazer a mesma escolha terrível. Anos atrás, depois que meu marido Ricardo morreu, todo mundo começou a ter opiniões sobre minha vida. Minha filha ligava dia sim, dia não me checando. Meu filho passava sem avisar. Até minha irmã Joana disse que eu não deveria ficar sozinha na minha idade. Mas foi a história da Doroteia que me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Doroteia morava 3 ruas daqui. Nos conhecíamos desde que nossos filhos estavam no ensino fundamental juntos. Quando o marido dela, Chico, morreu, ela tinha 72 anos. Tinham sido casados 49 anos. Lembro de ir vê-la na semana após o funeral. Ela estava sentada na cozinha, olhando para 2 xícaras de café na mesa. Tinha feito o café dele naquela manhã por hábito. Esqueceu que ele tinha ido embora. Nos primeiros meses, Doroteia sofreu muito. Alguns dias não se vestia. Alguns dias esquecia de comer. A filha dela, Helena, que morava em São Paulo, começou a ligar todo santo dia. No começo, Doroteia me disse que essas ligações eram sua tábua de salvação. Pelo menos alguém se importava, ela disse, mas então o tom das ligações começou a mudar. Helena se preocupava com ela estar sozinha naquela casa grande. E se algo acontecesse? E se ela caísse e ninguém a encontrasse? Doroteia não estava ficando mais jovem. Ela precisava pensar na sua segurança. Toda a conversa terminava do mesmo jeito, com Helena plantando sementes de medo. Vi acontecer. Vi Doroteia começar a duvidar de si mesma. Numa manhã de terça, durante nossa caminhada, ela me disse que talvez Helena estivesse certa. Talvez ela fosse velha demais para morar sozinha. Lembrei a ela que tinha 72, não 92. Ela caminhava 5 quilômetros comigo toda terça. Cuidava daquele jardim. Estava bem, mas a semente tinha sido plantada e Helena continuou regando. 6 meses depois que Chico morreu, Doroteia me disse que estava se mudando para São Paulo, para morar com Helena e a família dela. Eu estava na casa dela quando me contou. Estávamos tomando chá na cozinha dela. Perguntei se tinha certeza. Ela não olhou para mim, apenas olhou fixamente para sua xícara. Helena disse que era a coisa sensata a fazer, e talvez ela estivesse certa. A casa era grande demais só para ela. A casa não era grande demais. Ela tinha morado lá 40 anos. Mas já tinha decidido, ou melhor, Helena tinha decidido por ela. As próximas semanas foram dolorosas de assistir. Doroteia vendendo seus móveis, empacotando 40 anos de sua vida em caixas, seu jardim lindo, as rosas que tinha cuidado por décadas, deixadas para quem comprasse a casa. Perguntei se sentiria falta das rosas. Helena disse que não havia espaço para um jardim na casa dela. Era um apartamento, mas havia um parque por perto. Não é a mesma coisa, pensei. No dia que ela foi embora, ajudei-a a entrar no carro. Helena tinha vindo para levá-la de volta para São Paulo. Doroteia me abraçou e disse que visitaria. Sabia que não visitaria, não de verdade.
Uma vez que você se muda para a casa do seu filho, para de ser uma pessoa com sua própria vida, você se torna parte da deles. Nos primeiros 3 meses, Doroteia me ligava toda semana. As ligações eram alegres, talvez alegres demais. Ela me contava que era maravilhoso lá. A família da Helena era tão boa para ela. Os netos estavam por perto o tempo todo. Mas algo na voz dela não soava certo. No 4º mês, as ligações mudaram. Ela ajudava com as crianças depois da escola. Helena trabalhava. Alguém tinha que estar lá quando chegassem em casa. 5º mês, estava cozinhando o jantar na maioria das noites. Helena chegava tão tarde, era mais fácil se estivesse pronto. 6º mês, estava fazendo a roupa também. E fazendo compras no mercado. Helena estava tão ocupada, comecei a ouvir o cansaço, a voz chapada. Quando perguntei se estava bem, disse que sim, só um pouco cansada, mas não estava bem. As ligações ficaram mais curtas, menos frequentes. Quando ligava, soava diferente, menor de alguma forma. 8 meses depois que se mudou, Doroteia me ligou numa manhã de terça, a hora que costumávamos caminhar. A voz dela estava tão baixa que mal conseguia ouvir. Ela me disse que não existia mais. Meu coração parou. Ela não era mais Doroteia, ela disse. Era a mãe da Helena, aquela que cuida das crianças, aquela que cozinha, aquela que limpa. Mas ela ainda era ela mesma, eu disse. Ainda era Doroteia. Não, ela disse. Não havia espaço para isso. Só espaço para o que eles precisavam que ela fosse. Ela começou a chorar, suavemente, como se estivesse tentando não ser ouvida. Pedi que me contasse como eram seus dias. O que descreveu partiu meu coração. Acordava às 6 toda manhã. Fazia café da manhã para a família da Helena. Helena saía para o trabalho às 7. O marido dela saía às 7h15. Doroteia preparava os 2 netos para a escola. Os levava, voltava para casa, limpava a casa, lavava roupa, ia ao mercado com uma lista que Helena deixava para ela. Fazia almoço para si mesma, mas nunca sentava para comer. Apenas ficava em pé no balcão porque quando terminava de cozinhar não tinha energia para sentar. Buscava as crianças às 3, supervisionava a lição de casa, começava o jantar. Helena chegava em casa por volta das 7, às vezes mais tarde. Quando Doroteia ia para a cama, tinha trabalhado 15 horas. Perguntei se eles apreciavam. Pausa longa. Eles diziam obrigado, ela me contou. Mas era do jeito que você agradece a alguém que deveria fazer isso. Como agradecer a garçonete. Não do jeito que você agradece alguém que está te fazendo um favor. Ela tinha tentado falar com Helena uma vez. Disse que estava se sentindo cansada. Talvez pudessem dividir parte do trabalho. Helena olhou para ela como se tivesse dado um tapa. Perguntou se Doroteia não estava sendo bem tratada, se não tinha tudo o que precisava. Foi aí que entendi. Na mente da Helena, dar a Doroteia um quarto e comida era suficiente. Doroteia deveria ser grata, e pessoas gratas não reclamam. Perguntei sobre o clube do livro dela, muito longe, 2 horas para cada lado. Helena disse que não era prático. Suas caminhadas, ninguém para caminhar com ela lá. E Helena se preocupava se ela fosse sozinha. Suas rosas, silêncio. Doroteia tinha perguntado a Helena se podia plantar algumas rosas no pequeno pátio que tinham. Helena disse que seria trabalho demais para ela, que deveria descansar, aproveitar a aposentadoria, descansar. Como se cozinhar e limpar e criar os filhos de outra pessoa fosse descanso. Nos próximos meses, as ligações ficaram menos frequentes, uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês.
Cada vez Doroteia soava mais cansada, mais derrotada. Comecei a marcar no meu calendário cada vez que Doroteia ligava, só para acompanhar, para ter certeza que ela ainda estava lá. Os intervalos entre as ligações ficaram maiores. Um dia, 14 meses depois que Doroteia tinha se mudado para São Paulo, meu telefone tocou. Era Helena. Estava ligando para me avisar que Doroteia estava no hospital. Meu sangue gelou. Doroteia tinha desmaiado na manhã anterior, enquanto fazia o café da manhã. Os médicos estavam fazendo exames. Pedi para falar com ela. Helena disse que estava dormindo, mas que contaria que liguei. 3 dias depois, Helena ligou de novo. Os médicos disseram que era exaustão e depressão. Queriam mantê-la mais alguns dias em observação. Depressão. Doroteia, que costumava rir tão alto no clube do livro que éramos mandadas a ficar quietas pela bibliotecária, que caminhava 5 quilômetros toda terça e nunca reclamava, que cuidava das rosas mais lindas que já vi. Aquela Doroteia estava deprimida. Perguntei a Helena cuidadosamente se talvez Doroteia estivesse fazendo demais na casa dela. Silêncio. Helena perguntou o que eu queria dizer. Cozinhar e limpar e cuidar das crianças todo dia. Talvez fosse demais para uma mulher de 73 anos. Helena disse que Doroteia tinha se oferecido para ajudar. Ela nunca pediu que fizesse tudo aquilo, mas é assim que funciona, não é? Você não precisa pedir. Você apenas cria uma situação onde a pessoa se sente obrigada. Então age surpresa quando ela se oferece. 2 semanas depois, Doroteia me ligou pessoalmente. A voz dela estava tão baixa que quase não reconheci. Ela precisava voltar para casa. Disse a ela para voltar para casa então. Helena disse que ela não estava bem o suficiente para morar sozinha mais, que precisava de supervisão. Perguntei o que Doroteia disse. Pausa longa, longa. Ela preferia morrer sozinha na própria casa do que continuar morrendo devagar na casa de outra pessoa. Aquela frase. Nunca vou esquecer. Disse a ela para voltar para casa. Voltar para casa amanhã. A casa não tinha vendido ainda. Helena ia vendê-la, mas ainda era da Doroteia. 3 dias depois, busquei Doroteia na rodoviária. Helena tinha-a colocado num ônibus, sozinha, com suas 2 malas. Quando a vi, mal a reconheci. Tinha perdido pelo menos 10 quilos. O cabelo estava completamente grisalho. Parecia 10 anos mais velha do que quando tinha ido embora. Mas quando sorriu, vi um lampejo da velha Doroteia. Ela estava voltando para casa. Dirigimos para a casa dela. Helena tinha vendido a maioria dos móveis, mas o básico ainda estava lá. Uma cama, uma mesa, 2 cadeiras. Doroteia caminhou pelos cômodos devagar, tocando as paredes, olhando pelas janelas. Ela podia respirar de novo, disse. Nos próximos meses vi Doroteia voltar à vida. Não foi imediato. Alguns dias eram difíceis. Ela chorava, duvidava de si mesma. Talvez estivesse sendo egoísta, talvez devesse voltar. Disse a ela que escolher viver não é egoísmo. Ela comprou um sofá usado no brechó, plantou rosas novas no jardim, voltou ao clube do livro. A primeira terça que apareceu para nossa caminhada, quase chorei. Ela estava de volta. Helena veio visitar uma vez, cerca de 6 meses depois. A visita foi tensa, educada, mas fria. Depois que Helena foi embora, Doroteia sentou na varanda comigo. Helena pensou que ela a tinha rejeitado, Doroteia disse. Perguntei se tinha. Não, ela tinha rejeitado ser apagada. É diferente. Doroteia viveu naquela casa por mais 9 anos. Sozinha, nos próprios termos. Ela cuidou de suas rosas. Foi ao clube do livro. Caminhou comigo toda terça até seus joelhos ficarem ruins demais.
Quando não podia mais caminhar, sentávamos na varanda dela e tomávamos chá. Ela morreu aos 81, pacificamente, dormindo, na própria cama. No funeral dela, Helena chorou e disse que nunca entendeu por que Doroteia não as deixou cuidar dela. Queria dizer algo. Vocês não estavam cuidando dela, estavam usando ela. Mas fiquei quieta. Algumas coisas as pessoas têm que aprender sozinhas. Depois que o Ricardo morreu, meus filhos começaram a mesma campanha. Venha morar conosco, disseram. Eu não deveria ficar sozinha. E se algo acontecesse? Mas eu tinha visto Doroteia. Tinha visto o que acontece quando você troca sua independência pela ilusão de segurança. Então disse não, e não foi fácil. Minha filha chorou. Meu filho pareceu magoado. Mas lembrei das palavras da Doroteia. Preferia morrer sozinha na própria casa do que continuar morrendo devagar na casa de outra pessoa. Vivo sozinha agora. Há 15 anos. Alguns dias são solitários, alguns dias são difíceis, mas são meus dias, minhas escolhas, minha vida. E isso faz toda a diferença, porque aprendi algo vendo Doroteia quase desaparecer e depois lutar para voltar. Segurança sem dignidade não é segurança, é apenas uma prisão confortável. E amor familiar que exige que você desapareça não é amor. É uso. Há uma diferença entre ser cuidada e ser usada. Quando alguém cuida de você, preservam sua dignidade, sua autonomia, seu direito de ainda ser você mesma. Quando alguém usa você, reduzem você a uma função. Cozinheira, babá, faxineira. Doroteia foi reduzida a uma função e quase a matou. Vejo acontecer com outras mulheres da minha idade. Elas se mudam para a casa dos filhos pensando que estarão cercadas de família, de amor, de segurança. Em vez disso, tornam-se ajuda não paga. Esperadas a serem gratas por 1 quarto e 3 refeições enquanto trabalham até a exaustão. E a pior parte, todo mundo chama isso de amor. Todo mundo chama isso de família cuidando da mãe idosa, mas não é cuidado, é exploração vestida com palavras bonitas. Vi acontecer muitas vezes agora, mulheres que eram vibrantes e independentes se tornando sombras de si mesmas em meses depois de se mudarem para a casa dos filhos. Mulheres que param de ligar para as amigas porque estão cansadas demais. Mulheres que desistem dos hobbies porque não há tempo. Mulheres que perdem seus nomes e tornam-se apenas mãe, vó, aquela que ajuda. E quando tentam falar, quando dizem que estão cansadas ou sobrecarregadas, dizem que estão sendo ingratas, que têm tudo o que precisam, que deveriam apreciar serem cuidadas. Como se ter um teto sobre sua cabeça compensasse perder a si mesma. Doroteia me ensinou essa lição e nunca vou esquecer. Quando minha filha primeiro sugeriu que eu me mudasse para a casa dela, pensei em Doroteia em pé no balcão da Helena comendo almoço porque estava cansada demais para sentar. Pensei nas rosas da Doroteia, deixadas para trás num jardim que não era mais dela. Pensei na voz da Doroteia ficando menor e menor a cada ligação, e disse não. Minha filha não entendeu. Ela pensou que eu estava sendo teimosa, orgulhosa, difícil. Mas não estava sendo difícil, estava sendo sábia, porque tinha visto o que acontece e não ia deixar acontecer comigo. Agora vivo sozinha nesta casa pequena. É quieto, às vezes quieto demais, mas é minha. Acordo quando quero, como quando estou com fome. Passo meus dias como escolho. Tenho que estar em algum lugar às 3 da tarde na maioria dos dias. Uma coisa pequena, uma rotina, mas é minha porque escolhi. E essa escolha, essa autonomia é o que me mantém viva, não segura, não confortável, viva. Penso naquele verão de 74 às vezes. Quando fiz escolhas baseadas no que outras pessoas achavam sensato em vez do que sabia ser verdade.
Aprendi melhor, graças a Doroteia. Ela me mostrou que nunca é tarde demais para escolher a si mesma. Nunca é tarde demais para voltar para casa. Nunca é tarde demais para plantar rosas de novo. Sou grata por caminhadas de terça de manhã que duraram quase 40 anos. Por rosas que florescem quando alguém cuida delas com amor. Por amigas que te ensinam o que a liberdade custa. Sou grata que Doroteia encontrou o caminho de casa antes que fosse tarde demais, e que aprendi com a luta dela antes de ter que travar a minha própria. Sou grata por esta casa quieta, por manhãs que são minhas, pelo direito de estar cansada nos meus próprios termos em vez dos de outra pessoa. Obrigada por sentarem comigo. Por ouvirem uma velha falar sobre uma amiga que salvou sua vida salvando a própria primeiro. Se quiserem sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda escolhendo, ainda livre, ainda eu mesma. Cuidem-se e do seu direito de viver sua própria vida. Por mais tempo que tenha sobrando, garanta que seja seu.